todos os caminhos levam a Roma. O que quer dizer esse velho ditado? Será que todas as estradas do mundo se encontravam em Roma? Roma de novo? Eu sempre acabo aqui! Essa expressão faz sentido, porque os romanos construíram uma rede de estradas de um lado a outro de seu território, como uma teia de aranha. Mas esse ditado vai muito além. Quando se diz que todos os caminhos levam a Roma, não se está fazendo referência apenas a esses caminhos por onde transitam carroças e cavalos, mas também ao nascimento de muitas ideias fundamentais da civilização ocidental. O Império Romano foi tão influente, não só em sua época, mas em tudo que a civilização ocidental fez desde então, que se acreditava que tudo o que foi dito, tudo o que foi feito e tudo o que foi pensado nos séculos posteriores tem alguma relação com os romanos. O Império Romano foi um dos mais importantes da história. Rômulo e Remo. Roma nasceu às margens do rio Tibre, por volta de 750 a.C. Naquela época, havia várias cidades gregas que tinham se estabelecido na costa da Península Itálica. Então Roma, que entretanto era tão pequena quanto um recém-nascido, começou a crescer imitando o modelo dessas prósperas cidades-estado gregas. A influência das cidades gregas era tão forte sobre os romanos que estes afirmavam ser descendentes dos heróis da Guerra de Troia. Dois dos principais heróis foram Aquiles e Heitor. Mas os romanos diziam ser descendentes de Heitor, ou seja, de um troiano. Essa história remonta a Enéas, um herói troiano, filho de Vênus, que abandonou a cidade de Troia em chamas e viajou milhares de quilômetros até chegar à Península Itálica, onde um de seus filhos construiu um novo reino. Anos depois, os gêmeos Rômulo e Remo nasceram. Eles eram descendentes de Enéas. Isto significava que um dia iriam crescer e governar o reino. Então, para evitar isso, o ambicioso rei Amúlio, tio de Rômulo e Remo, decidiu abandoná-los num cesto na beira do rio Tibre. Reza a lenda que eles foram encontrados por uma loba chamada Lupa, que descobriu os dois meninos recém-nascidos e os amamentou como se fossem seus próprios filhotes para mantê-los vivos. Quando Rômulo e Remo cresceram, quiseram fundar uma cidade. Mas tentando definir os limites da cidade, os irmãos brigaram e Remo morreu. Foi assim que Rômulo proclamou-se rei e fundou a cidade a que chamou Roma, como seu próprio nome, Rômulo. Na mitologia, Rômulo e Remo eram filhos de Marte, deus da guerra. Por isso, em suas veias corria sangue poderoso e muito agressivo. Mas, por outro lado, Enéas, o tataravô dos meninos, era filho de Vênus, a deusa do amor e da beleza. Digamos que todos os romanos foram fruto de uma mistura altamente explosiva da guerra e do amor. A República. Em seus primórdios, Roma era governada por reis. E quando um rei morria, a elite se reunia para eleger um sucessor. Isso quer dizer que, em Roma, o poder sempre esteve nas mãos da elite. E essas pessoas eram os patrícios. Os patrícios eram os cidadãos que pertenciam às famílias mais antigas da cidade. Um grupo de patrícios, geralmente os mais sábios e experientes, formava um conselho que limitava o poder supremo do rei. Esse conselho era conhecido como Senado. O Senado romano foi ganhando poder e prestígio, até que em 510 a.C., um rei particularmente mau foi deposto, e o Senado proclamou que nunca mais Roma teria um rei. De agora em diante, Roma é governada pelo povo. Esse foi o início da República Romana. A primeira república da história. A República Romana funcionava bem, mas às vezes havia problemas. Os patrícios, que tinham muito dinheiro, terras e poder, muitas vezes entravam em choque com os plebeus, geralmente mais numerosos e mais pobres, ou seja, todos os que não eram patrícios. Os plebeus começaram a clamar por melhores condições, mais alimentos e novas terras. Assim, o Senado decidiu que se Roma estava crescendo, seria necessário obter mais riquezas e mais terras.